Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando o programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência. Que Deus continue abençoando você e toda a sua família através deste programa. Esta programação está no ar em Recife, região metropolitana, através do canal 14 e em todo o estado de Pernambuco pelas repetidoras da Rede Brasil. Também estamos no Spotify e em nosso canal no YouTube Rede Brasil Oficial. Compartilhe nossos links com seus amigos e familiares para que mais pessoas sejam alcançadas pelo estudo da Palavra de Deus. Hoje estudaremos a segunda lição do trimestre com o título A Fé de Abrão nas Promessas de Deus. E para comentar esta lição, contamos com a presença do evangelista Alessandro Barreto. Pastor irmão Alessandro. Amém, pastor Nath Jackson. Do auxiliar e professor irmão Jonas Santana. Pastor irmão Jonas. Paz do Senhor, pastor Nath Jackson. E do auxiliar e professor irmão Givanildo Hermano. Pastor irmão Givanildo. Paz do Senhor, pastor. É um prazer estar aqui mais uma vez. Nesta lição, aprenderemos através da vida de Abrão que a fé é o fundamento da vida cristã. Elencaremos que precisamos confiar em Deus mesmo quando as circunstâncias são contrárias, pois Ele está no controle de todas as coisas. Veremos que Deus prepara o melhor para aqueles que nele confiam e, por fim, estudaremos que a verdadeira fé é provada nos embates e conflitos da vida. Evangelista Alessandro, o senhor poderia ler, por favor, o textuário da semana? Pois não, pastor, diz assim: E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Gênesis capítulo 12, versículo 7. Irmão Jonas, qual a verdade prática desta semana? A verdade prática diz: quando Deus faz uma promessa incondicional, Ele a cumpre plenamente. Irmão Givanildo, quais os objetivos da lição desta semana? A lição possui 3 objetivos. O primeiro, apresentar o retorno de Abrão do Egito para Canaã. O segundo, enfatizar as consequências das nossas escolhas. E o terceiro e último, mostrar os altares erguidos por Abrão a Deus. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Gênesis capítulo 13, versículos 7 ao 18. Acompanhe conosco. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos, e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas, e veio, e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor.
Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta semana estudando a segunda lição que tem como título A Fé de Abrão nas Promessas de Deus. Semana passada estivemos estudando a lição de número 1, que teve como título Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. E naquela lição nós pudemos aprender como ocorreu ou as circunstâncias em que ocorreram a chamada de Abraão. Aprendemos também sobre a obediência de Abraão diante deste chamado e concluímos mostrando as lutas enfrentadas por Abraão ou Abrão até chegar a Canaã. E aí na jornada de Abrão, até este momento, Abrão, nesta jornada de Abrão que começamos semana passada, vamos viajar com ele. Vamos viajar com ele e aprender sobre a fé de Abrão nas promessas de Deus. Vamos para a primeira tela, por favor. E aí nós temos Evangelista Alessandro, o mapa mental. Pois não, pastor. Como sempre, esse mapa mental serve como um caminho a ser seguido da lição. O tema ou a temática principal, a palavra que se destaca é Abrão. A primeira divisão fala sobre apresentar Abrão quando ele volta do Egito para Canaã. E aí está dividido em 3 pontos, né? A gente vai estudar sobre aquela contenda que houve entre os pastores do rebanho de Abraão e os pastores do rebanho de Ló, uma situação mais familiar, né? Vamos ver também Abrão e Ló se separando. Às vezes isso acontece, é necessário. E vamos ver que as escolhas de cada um têm suas consequências. Veremos as consequências de Abrão, a escolha que ele fez, e veremos também a consequência de Ló, a escolha que Ló fez. O segundo ponto fala sobre enfatizar essas consequências, né? O que essas consequências trouxeram. Primeiro, os resultados da escolha de Abrão, porque não foi só Ló que escolheu. Nós veremos que antes de Ló escolher, teve a escolha de Abrão. Deus disse que ele saísse da sua terra, da sua parentela sozinho, e ele escolheu levar alguém. Então, tem uma escolha também prévia aí de Abrão. Então, vamos ver quais os resultados dessa escolha, os resultados aí sim da escolha de Ló, isso é posteriormente, e qual atitude Abraão tomou para com Ló. Uma atitude sábia, veremos que tem muito o que aprender. Temos o que aprender. E o terceiro é mostrar os altares que foram erguidos por Abrão, né? Abrão, ele apresenta-se nas Escrituras como um verdadeiro construtor de altar, isso tem uma mensagem, né? Ele constrói pelo menos 4 altares, mas na Bíblia apresenta ele diante de 5 porque há um retorno para o altar em Betel, né? Então são 5 momentos ali que ele está com Deus. Veremos a expressão mais um altar, o porquê disso, mais um altar. E por fim, falaremos sobre o altar em Hebrom e Moriá, principalmente aqui, porque aqui tem uma característica diferente dos outros, né? Aqui requer uma atitude de fé maior e por isso ele é chamado, inclusive, pai, Abraão, pai da fé. Próxima tela. E aí na próxima tela nós temos o texto áureo. Muito bem, pastor. Esse texto áureo ele é muito importante, porque o texto diz que apareceu o Senhor a Abrão e disse... Ora, se o Senhor apareceu a Abrão e disse que ele deveria sair da sua terra, e disse, a tua semente darei esta terra, e edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Bom, aqui é no início da vida de Abrão, a gente estudou um pouquinho semana passada, essa aparição de Deus a Abrão vai mudar a sua vida, ele vai sair de onde vivia, vai para um outro lugar, e ele vai ter um relacionamento que ele não tinha com Deus. Então essa aparição de Deus aqui muda a história deste personagem, né? E o texto aqui ao lado, que é uma referência do livro do pastor Alinaldo Renovato, diz assim que Deus toma a iniciativa de se revelar a Abrão, que ainda está no início, foi o que eu falei, de sua jornada. Ele não tinha tanto experiência, tanto conhecimento de quem era Deus, né? Confirmando assim a sua presença de maneira clara e pessoal. Dessa forma, a fé de Abrão não se fundamentava em uma suposição ou ideias abstratas, mas um encontro real e transformador com Deus. Ou seja, esse encontro com Abraão foi algo especial porque Deus pessoalmente se manifesta. Não sabemos ao certo como isso aconteceu, de que maneira, mas diz que Deus apareceu a Abraão e foi de forma pessoal.
não foi uma visão, não foi uma suposição, não foi um achismo, não foi algo de uma religião daquela terra ao que ele vivia. Foi Deus quem se manifestou a ele. E esse encontro pessoal vai mudar a sua história. Vamos para a próxima tela. E aí na próxima tela, irmão Jonas, nós temos a jornada de Abraão do Egito a Canaã. Nós temos aí livro de Gênesis, o capítulo 13. Esta imagem, ela foi gerada por IA, não foi isso? Foi isso aí, eu queria que o senhor pudesse, já que o senhor é o homem dos infográficos, é o homem das tecnologias, o senhor pudesse fazer essa exposição. Sim, senhor, pastor. Na imagem que está em tela, é uma tentativa de colocar em imagem aquilo que o texto bíblico mostra. Foi colocado, por exemplo, do Egito até o retorno dele a Canaã, e foi destacado alguns pontos principais. Por exemplo, Negueb, é mencionado a região do Negueb, é mencionado Betel, e é mencionado também um conflito com Ló. Ou seja, o conflito entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, como está bem registrado no capítulo de número 13. Vocês estão percebendo que nós temos aqui um quadro embaixo, ao ponto de saída, que é Gênesis 13, verso 1, uma terra da chamada queda espiritual. Na parte de baixo nós temos o Egito, a queda, Negueb seria um período de transição, que é uma volta, o altar que está em Betel, que será comentado, a separação, ou seja, o afastamento dessas duas famílias, e por último, Hebron, e tem um altar que é levantado, que nada fala mais da palavra comunhão, seria uma palavra muito expressiva para esse momento também aí. E algumas referências bíblicas. Logo em cima também é percebido que há uma passagem, né? A ideia de uma passagem é quando Abraão se separa e vai para as campinas do Jordão. Essas campinas ficam próximas à cidade de Sodoma e à cidade de Gomorra, pastor. Que diga-se de passagem também, que olhando no mapa, assim, talvez esse mapa não está em 3D, mas na proporção que Ló, ele está caminhando pelas campinas do Jordão e vai chegar próximo às cidades, ele vai chegar na cidade de Sodoma e Gomorra, essa região é considerada uma das regiões mais baixas do nosso planeta. Por sinal, o Mar Morto fica ali perto, que é o ponto mais baixo que a gente tem no planeta Terra também. Curioso é que parece que Ló não se parece que o texto bíblico, se afirmasse, ficaria mais fácil. Parece que ele está tão encantado com a beleza que ele não está se dando conta que ele está descendo, né? Ele está se afastando e ele também está descendo, chegando às partes mais baixas do nosso planeta. E assim, o encanto, o vislumbre com a aparência, que é uma das aplicações, né, naturais que serão realizadas, serão feitas durante a exposição dessa lição. Como o senhor falou, né, ele está tão encantado, tão vislumbrado com a beleza, que ele não pensa duas vezes, né? Nós temos, por exemplo, quando Abraão declina para ele a decisão dele escolher para onde ele vai, é até uma situação até desconfortável, porque nós temos Abraão, a chamada foi para Abraão é o chefe do clã, leva o seu sobrinho e na hora do conflito entre os servos de Abraão e os servos de Ló, Abraão declina para ele, e veja o cenário, Abraão declina para ele tomar a decisão, e o que é que ele faz? Ele olha para a parte que aparentemente mais vantajosa, isso a gente vai continuar comentando ainda no programa, mais vantajosa, isso mostra a inexperiência, isso mostra a falta de fé, isso tem diversas aplicações, né, irmão Jonas, que podem ser feitas, né? Tem diversas aplicações, pastor. Só o fato dele se encantar com a beleza, porque o texto diz que parecia como se fosse o jardim do Senhor, né? Era como se estivesse entrando na terra de Zoar, que é o capítulo 13, se o senhor me permite, bem rápido, capítulo 13, versículo 10. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar, que também era uma região, na verdade, parecia um grande paraíso, bonito. Então ele se encanta com essa área verde, e também é bom observar uma coisa, porque ele está numa região seca, né? Porque a Bíblia diz que todo esse local onde ele está, tem aquele conflito,
É uma pequena faixa de terra disputada justamente entre os pastores de gado de um e gado de outro. Então, assim, é muito gado para pouca terra. E o texto ainda fala que os fariseus estavam ali. Quer dizer, parece uma quebra no conteúdo, mas não é. Porque quando assim, os fariseus, que é o capítulo 13 e o versículo 7, que diz assim, os cananeus, na partezinha final do versículo, né? E houve contenda entre os pastores de Gad de Abraão, os pastores de Gad de Ló, e os cananeus e os fariseus habitavam, então, na terra. Aí, o fato de falar do fariseu, especificamente, que o fariseu é o aldeão, vivia em cidades sem muros. Então, assim, eles estavam mais no campo, já estavam ali. Observe que a terra já está lotada, quer dizer, está lotada com cananeu e lotada principalmente com fariseu, o fariseu que estava ali. Aí veja, e aí o senhor traz o cenário muito mais amplo, porque o conflito não é apenas que não tem espaço para Ló, para os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E aqui o autor amplia o cenário e diz, olha, os cananeus e os fariseus habitavam na terra. Quer dizer, você tem uma disputa interna, você tem uma disputa externa, não só uma disputa interna. Você tem uma terra escassa, você tem dois homens que são grandes empreendedores, têm riquezas, têm gados, só que eles vão disputar aquele mesmo espaço com os fariseus, com os cananeus. Só que aí, o que é que ocorre? Ocorre esse conflito em decorrência de que não há condições de permanecer os dois, vivendo naquele mesmo espaço, considerando que essa terra não era uma terra apenas deles, não era uma terra que apenas eles a habitavam, mas haviam outros povos que estavam habitando também. Certeza. É fazer menção dos cananeus, dos fariseus aqui. Quando a gente estuda isso em geografia bíblica, os cananeus sempre foram mais organizados, mas os fariseus, a própria palavra em si significa aldeões, povo sem muro. Quer dizer, eles eram povos nômades, eles estavam procurando área verde para plantar, para comer, para dar de comer seus animais. E aí diferenciar fariseus de fariseus. Mas depois disso, está vendo que já existiam os fariseus na época? Não. É fariseus. Fariseus é uma coisa, os fariseus passam a existir, a ser criados, segundo historiadores, ali a partir do período intertestamentário, né? Nós estamos aí, mais de 4.000 anos depois. Verdade. Né? Que não tem nada a ver com os fariseus. Vamos para a próxima tela. Abraão volta do Egito para Canaã. Contenda entre os pastores, Abrão e Ló se separam e as escolhas de cada um. Próxima tela, por favor. E aí, irmão Givanildo, nós temos Abraão volta do Egito para Canaã. Muito bem. Antes de nós comentarmos essa tela, é bom nós lembrarmos que essas peregrinações de Abraão, elas foram cheias de altos e baixos, né? Houve aquele momento do ápice, da aparição de Deus, das promessas de Deus, mas há um momento também de fragilidade de Abraão quando ele desce para o Egito. Aí, no Egito, depois ele sai muito rico. Assim, isso, observe no capítulo de número 12, no capítulo 13, versículos 1 e 2. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e a sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. E ia Abrão muito rico em gado, em prata e ouro, ou seja, uma peregrinação cheia de altos e baixos. Essa é uma lição, pastor, essa lição desse trimestre é uma lição que existem muitas aplicações práticas, não é assim? Assim como a peregrinação de Abrão, ela é cheia de altos e baixos, de desafios, de decisões importantes. Então isso foi registrado para nos ensinar. E é importante que o professor esteja ciente disso, que ensinando sobre a vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, suas peregrinações, seus conflitos, seus altos e baixos, os seus desafios, isso traz lições importantíssimas para nós, não é assim? Então nós vamos perceber que ele sai do Egito, né? E ele sai muito rico, como já lemos aqui, capítulo 13, versículos 1 e 2. Então, é um retorno após um período de crise. Que crise foi essa? Aquela crise vivenciada no Egito, onde Abrão pediu para Sara
mentir, negar que era a sua esposa, né? Dizer apenas que era sua irmã. E aí houve aquele momento de crise lá no Egito. Mas Deus intervém na história, como nós já vimos, e aí Abrão sai do Egito, vamos dizer assim, nesse período de bênçãos agora, saiu mais rico ainda, ou seja, um período de prosperidade material, mas também novos desafios. E quais foram esses desafios? Conflito entre pastores, ou seja, provação nos relacionamentos. Quem cria gado sabe muito bem disso, que o gado precisa de água, o gado precisa de pasto, porque senão ele perde peso, senão ele pode morrer. Então, essa bênção de Abrão, essa riqueza, essa prosperidade, acabou gerando esse conflito, né? Como o professor Jonas já falou, havia os cananeus, os ferezeus habitando, e ali houve esse conflito entre os pastores. E Abrão procura resolver isso da melhor forma possível, né? De forma pacífica, entre esse conflito. Observe capítulo 13, versículo 7, diz: e houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. Ou seja, é bom, professor, frisar isso, que o conflito não foi necessariamente entre Abraão e Ló, e sim entre os trabalhadores, vamos dizer assim, aqueles que cuidavam do gado. E versículo de número 8: e disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti. Veja que Abrão aqui, ele se apresenta como pacificador, alguém que não quer estar em conflito, alguém que não quer estar em guerra. Ora, não haja contenda, ou seja, não haja conflito entre nós, entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Na verdade, Ló era sobrinho de Abraão, mas nós somos irmãos, somos de uma só família, não é assim? Então, perceba que esse homem da fé, o pai da fé, ele dá essa oportunidade para que Ló escolhesse. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. É como se Abrão dissesse assim: para onde eu for, a bênção de Deus vai comigo. Isso faz-me lembrar, pastor, do que está em Deuteronômio capítulo 28, onde, é claro, séculos depois, Moisés vai anunciar as bênçãos e as maldições. E quando Moisés anuncia as bênçãos e as maldições para o povo de Israel, eu quero ler alguns versículos aqui, está em Deuteronômio capítulo de número 28, bem conhecido esse texto, para nós fazermos uma aplicação prática. Deuteronômio capítulo 28, versículos 1 e 2 diz: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Ou seja, Abraão tem essa convicção que a bênção de Deus estava com ele. Ou seja, quando ele dá a Ló essa oportunidade de escolher, se você for para a direita eu vou para a esquerda, se a esquerda escolheres eu vou para a direita, ele tinha certeza disso. Deus me fez uma promessa e eu sei que para onde eu for a bênção de Deus estará comigo. E uma coisa importante também, irmão Givanildo, que é bom frisar, né? Porque às vezes há pessoas, existe vez por outra alguém em sala de aula que às vezes quer tumultuar, né? Pega a história de Abraão, e porque para o polêmico qualquer texto é polêmico. Porque a lente dele é polêmica. Quando a pessoa diz assim: olha, esse texto é muito polêmico, peraí. Se eu estou com dificuldade, o problema é meu. Exato. Porque eu não tenho as ferramentas hermenêuticas adequadas para entender o texto. Né? Aí aqui o texto, embora que o texto, esse trimestre está bastante mais, vamos assim dizer, mais devocional, prático. E o gênero literário do próprio livro de Gênesis facilita muito, porque é um texto narrativo. Isso. Narrativo. Aí o texto que o senhor citou aqui, versículo 7 do capítulo 13, né? E houve desentendimento entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Aí tem pessoas que pegam aqui pastores para trazer uma discussão, para discutir em sala de aula, falar sobre autoridade espiritual e tal. Só que aqui estão falando de profissão. Isso. Pastor de animal, e hermeneuticamente falando, isso não pode ser aplicado, porque estamos falando aqui, em primeiro lugar, estamos falando de Abraão, que foi chamado por Deus, Ló, que foi de carona, vamos assim dizer, com Abraão, e o problema, como o senhor já pontuou,
O problema não se deu com Abraão e Ló, se deu com os servos. Poderíamos substituir facilmente esta palavra pastores do gado como servos de Abraão e servos de Ló. E como já foi dito aqui, não era uma disputa em decorrência de inveja um do outro, não era uma disputa em decorrência de que um não gostava do outro, mas já foi descrito aqui de maneira bem precisa, era a questão da logística, a questão da escassez, né? Escassez, o senhor falou sobre o gado, né? Comida do gado, etc., além de outros povos que também habitavam aquela mesma terra. Exatamente, pastor. Então, nós precisamos tirar lições práticas para as nossas vidas, né? Que no dia a dia podem surgir problemas entre relacionamentos, mas sempre buscarmos pacificação, como fez Abraão, né? O Abraão disse assim: olha, que não haja contenda entre nós. Ou seja, não vamos brigar, vamos resolver de forma pacífica. Abraão seguiu aquele ditado que a gente já conhece, né? Que no Brasil, que é: não briga dois quando um não quer. É verdade. É? Queridos irmãos, nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí, nós voltamos já já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a segunda lição que tem como título A Fé de Abrão nas Promessas de Deus. E no bloco anterior nós estávamos comentando o primeiro tópico de nossa lição e queremos pedir a próxima tela, por favor. A próxima tela. Volta aí a tela, por favor. Volta a tela, por favor. Aqui é importante que o professor ele imprima, né? O professor quiser para enriquecer o seu material. Aqui nós temos aqui criado, né, por IA, irmão Jonas, aqui a simulação do conflito, né? Mostra aí os servos em conflito. Isso é bem indutivo, porque faz com que o próprio aluno ele possa ser remetido ao ambiente e poder compreender melhor a situação. Vamos para a próxima tela, por favor. Na próxima tela nós temos o segundo tópico da nossa lição: as consequências das escolhas. Resultados da escolha de Abrão, resultados da escolha de Ló e a atitude de Abrão para com Ló. Próxima tela. E aí na próxima tela, evangelista, nós temos as consequências da escolha de Ló. Eu acredito que esse segundo tópico seja um tópico bastante facilitador para a aplicação, né? Porque vamos falar aí de escolhas, não só de escolhas, mas também vamos trabalhar sobre consequências, né? As consequências. E aí nós temos as consequências das escolhas de Ló. Eu queria que o senhor pudesse comentar, por favor. Pois não, pastor. Se o senhor me permite, antes de falar sobre a primeira consequência, não é? Aqui diz o texto que a escolha é guiada pela aparência e não pela fé. O texto de Gênesis 13. Anteriormente, de forma introdutória, quando se falou sobre as consequências das escolhas, foi pontuado aqui de que, de alguma maneira, isso tem a ver também com as consequências da escolha que Abrão fez, né? Lá atrás, a gente estudou na primeira lição de que Deus havia ordenado que ele saísse sozinho, né? E ele escolheu sair acompanhado. Obviamente que isso é fruto, já foi dito aqui, pastor, da sua inexperiência. Ele estava conhecendo Deus naquele momento. Ele ainda não tinha tanta maturidade espiritual. Mas o que está acontecendo aqui, na realidade, é uma consequência de uma escolha anterior, né? E, obviamente, que nós vamos destacar Ló, porque o texto fala de Ló e depois vai ser falado de Abraão. Mas, em relação a essa escolha, a Bíblia deixa muito clara, pastor, antes de ler o texto, de que existe uma lei da semeadura. E as nossas escolhas, elas refletem aquilo que a gente escolheu no passado, no futuro. Obviamente que essa escolha de Ló vai refletir numa consequência posterior. A gente vai ver isso com aquela grande batalha que há e inclusive, o aprisionamento consequentemente, né? Mas a primeira coisa que aparece aqui é essa escolha guiada pela aparência, não pela fé. O capítulo 13, versículo 10, eu acho bom ler, diz: e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era boa, que era toda bem regada,
antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, o professor Jonas já apontou isso aqui, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Aqui a gente tem como aplicar, por que não dizer assim, o perigo de se fazer as escolhas pelas aparências, né? Nós temos na Bíblia vários exemplos de pessoas que fizeram a mesma coisa, inclusive um grande homem de Deus, né? Profeta Samuel, quando chegou na casa de Jessé, o texto diz, Samuel era um grande homem de Deus, não temos nenhuma dúvida disso, mas ele olhou para Eliabe e disse assim, é esse cara aqui, um homem forte provavelmente, de boa aparência, bonito, e o Senhor disse, não é este. A Bíblia diz que o Senhor olhou para ele e disse, eu não vejo como vê o homem vê o que está externo. Foi o que aconteceu com Ló. Ló olhou para aquela campina, pastor, tem ali essa imagem produzida pela IA que representa muito bem isso, um lugar bonito, florido, bastante água, certamente muito espaçoso, ele disse, é aqui o lugar que eu vou. Só que o que fica para a gente é de que nem sempre a aparência fala da qualidade. Às vezes a gente pega uma fruta, por exemplo, a gente vai no supermercado, aí visivelmente a gente não tem experiência, por exemplo, eu como homem posso confessar aqui, pastor, que eu não tenho tanta experiência em fazer feira. Pronto, então, estamos juntos. Então os quatro. Eu pego uma fruta, pastor, assim, olho para aquela fruta e digo, essa aqui está excelente. Eu pego para a esposa e digo, filha, essa aqui. Ela fala, meu filho, essa não está boa. Aí por quê? Ela vai dizendo por quê? Pela expertise que ela tem, não é? Mas para mim aquilo era bom. Então nem sempre a aparência significa o que está fora significa o que está dentro. Foi mais ou menos o que aconteceu aqui, né? Infelizmente, felizmente, a gente aprende com os erros dos outros, né? Uma outra consequência, pastor, além de ser levado pela aparência, foi a exposição pelo ambiente corrupto. O texto, versículo 12, diz assim, e habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus, olha o que diz o texto, os varões, ou os homens, né, os habitantes de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. A gente não sabe dizer aqui ao certo, pastor, se de fato Ló tinha conhecimento dessa característica, desculpe, me enrolou aqui a língua, moral desses homens. A gente não pode dizer, ele sabia, mas o texto diz que eles eram. Como nós estamos falando aqui de um período em que certamente as nações mais desenvolvidas eram o Egito e as menores estavam ao redor, é possível que ele até soubesse, pastor, dessas características aqui. A gente não pode afirmar categoricamente, mas é possível que ele soubesse disso. Mas mesmo assim, ele escolheu ir para lá. Então o que acontece? Isso vai lhe trazer problemas. Às vezes, pastor, eu estava pensando aqui enquanto os senhores comentavam e deduzindo que pela lógica aqui da pergunta viesse parar aqui em mim, como aconteceu, eu estava aqui pensando, né? Às vezes a gente escolhe aparentemente aquilo que é melhor, sabendo que dentro do contexto, pastor, existem coisas que são ruins, mas a gente olha só para o benefício aparente, né? O benefício palpável, e corremos riscos, que foi o que aconteceu. A família de Ló foi totalmente comprometida com esta sua escolha, né? Isso é algo que precisa ser dito. Terceiro, o envolvimento crescente com Sodoma. Capítulo 14, versículo 12, diz assim, também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e a sua fazenda, e foram-se. Não foi só uma consequência para Ló, mas para a família, para os parentes, para os pastores, né? As escolhas, elas são tão sérias que elas podem alcançar pessoas que estão ao nosso redor. Foi o caso de Ló, né? O capítulo 19, versículo 1, vai mostrar o desfecho dessa escolha. E por fim, pastor, diz aqui a perda da liberdade, né? Ele vai ser capturado, ele vai ser aprisionado. Então, observe como uma escolha mal elaborada pode trazer consequências, inclusive não só físicas e emocionais, como é o caso, pastor, mas eu diria que até espirituais. Porque se Abraão teve um encontro com Deus e Abraão estava junto de Ló, eu entendo, pela luz do texto, que Abraão passou para todos que estavam ali o que Deus disse a ele, o projeto de Deus. Então, de alguma forma, pastor Nadir Jackson e professor Joanildo e professor Jonas, no meu entender, Ló conheceu um pouco do projeto de Deus para Abraão aqui ainda, não é?
Então ele foi alcançado por essa mensagem. Paulo disse que Deus pregou o evangelho a Abraão. E eu entendo que esse encontro com Deus foi um encontro tão profundo que Deus mostrou o projeto salvífico a Abraão. Quando fez a promessa da terra, da parentela, que nós entendemos que ali é uma promessa geográfica, mas também espiritual. Então, mesmo assim, Ló sofreu as consequências. Eu não entendo que ele foi desavisado, ele foi sabendo o que estava fazendo, e isso fica um alerta para a gente. Ter cuidado com as nossas escolhas para que elas não interfiram, inclusive, pastor, na nossa vida espiritual. Eu entendo que esses conflitos que aconteceram lá entre eles é algo comum. Familiarmente falando, por exemplo, a gente pode ter nossos conflitos. A Bíblia diz: o que dependerem de vós, tenha comunhão com todos, mas tem momento que não dá. O escritor Salomão, né, escrevendo no capítulo 3 de seu livro clássico, né, Eclesiastes, ele diz assim: há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraço. Então foi o caso aqui. Houve um momento de esse afastamento, não significa dizer ruptura da comunhão. Eu gostei muito da sua fala no início, não quer dizer ruptura da comunhão. Eles continuavam irmãos, amigos, tios, sobrinhos, mas vamos se afastar um pouquinho. Isso é até sabedoria, né? Então, pode acontecer, não deve, mas pode acontecer no seio familiar. E eu gostei quando o senhor disse que essa contenda aqui não aponta para uma questão eclesiástica, ministerial, mas sim familiar. E realmente é verdade. Mas isso tudo por conta de uma escolha mal elaborada. E Abraão propôs a Ló essa separação, que a gente vai perceber no Conselho Paulino, né? E o autor até cita, né, de Romanos 12, 18. Sim. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não houve, isso aí o senhor bem colocou de maneira bem cirúrgica mesmo, não houve o rompimento dos laços familiares, tanto que depois quando ele precisou, Abraão foi buscar. Não houve requisitos, né? Não houve assim, Abraão diz assim: olha, eu fiquei chateado porque Ló foi embora. Não houve a preservação dos laços familiares, sim, mas ao mesmo tempo houve a preservação e manutenção da paz entre os servos. Sim. Entre os servos, ou seja, há situações em que, melhor dizendo, nesta situação, a direção sábia de Abraão visava não só a preservação de seu laço familiar, o seu sobrinho é seu sobrinho, mas, sobretudo, procurar resolver essa questão que entre os pastores estavam aquém da vontade dos pastores resolver esse problema, porque ainda que eles pacificassem a situação, o gado ia ficar sem comer, o gado ia ficar sem beber. Então, há situações que são irreconciliáveis, isso, pastor, né? Que são irreconciliáveis e tem que se tomar uma direção. E esse quadro também nos lembra o seguinte, que nem toda bênção é bênção de Deus. Sim, né? sim. Nem toda prosperidade é prosperidade de Deus. Sim. E a prosperidade de Deus sempre residirá naquele texto que o senhor citou, lá de Deuteronômio, capítulo 28. Não importa onde quer que estejamos, mas se estamos no centro da vontade de Deus, estamos no centro da bênção. Onde a bênção de Deus está, é onde Deus está. Exatamente. Toda propaganda falaciosa, aparentemente um lugar muito bonito, e diz: olha, tem espaço suficiente para o gado, só que ele só consegue enxergar aquilo que está na sua frente. Deus consegue enxergar muito além. Você tem, por exemplo, existem determinadas regiões, até no Brasil e no mundo, em que em determinado período você tem uma vegetação maravilhosa e tal, mas quando chega o inverno, toda a região é tomada por alagamento. Verdade. Mas como é que se sabe disso? Só uma pessoa que de fato vive na região. Um viajante olharia no período de verão e veria: muito bom esse local. Chegaria o inverno e ele diria: não era aqui que eu deveria ter habitado. Então, nem toda bênção é bênção de Deus, né, irmão Jonas? Com certeza, pastor. A pessoa se engana muitas vezes pelas aparências, acha que vai prosperar. Tem coisas, como o evangelista Alessandro bem pontuou aqui, vantagem de um lado, né?
mas muitas vezes prejudica a vida espiritual e muitas vezes a pessoa tem conhecimento daquilo, vai prosperando, mas não é uma prosperidade onde a bênção de Deus está residindo. Aí as consequências determinam muita coisa. E às vezes até ele pode, de repente, aqui é uma ilação nossa, de repente, como Ló, alguém pode, numa circunstância parecida com essa, não com gado, com coisa, mas no dia a dia, né? Dia a dia. Dizer assim, poxa, Abraão foi usado por Deus para mandar eu escolher para onde eu vou. Né? Aí quando viu a campina, isso é de Deus. Ele foi usado por Deus para eu escolher. Diante dos meus olhos está essa campina maravilhosa. Então, é de Deus essa realidade. Quando, na verdade, nós não podemos nos deixar levar por aquilo que alcança os nossos olhos. Certeza, pastor. E quando a gente observa o personagem Ló, ele, nesse momento do texto que está sendo trabalhado, ele está caminhando até a cidade de Sodoma e Gomorra, e o texto diz que ele está armando suas tendas. Mas quando ele chega na cidade de Sodoma, ele já tem uma casa fixa. Quer dizer, enquanto ele está com Abraão, ele é pastor de ovelha, pastor de gado. Mas quando ele chega na cidade, há uma denúncia, o texto deixa uma denúncia dizendo assim, tu queres ser juiz em tudo? Ou seja, ele conseguiu uma posição boa, socialmente valorizada, mas que lhe tirou, na verdade, a sua espiritualidade, lhe afastou da sua família. Quer dizer, eu sei que o serviço de gado é um serviço pesado, mas é melhor estar num serviço pesado, duro, e manter comunhão com Deus, do que estar num prédio muito grande, bonito, e com uma valorização social lá em cima, e afastado de Deus e afastado de tudo. Então, claro que não é o fato de Deus colocar uma pessoa num local importante que vai fazer que aquilo não seja de Deus, não é isso. Mas são as escolhas que a gente faz e saber se isso está dentro da vontade de Deus. Se é a vontade de Deus ficar nesse serviço aqui, amém. Mas se não for, não ultrapasse essa linha não, porque se ultrapassar vai ter problema não só para ele, vai ter problema para a família e para quem está em volta dele também. Vamos para a próxima tela. E aí na próxima tela, as consequências das escolhas de Ló, evangelista. Muito bem, uma das consequências, o texto é muito claro, foi o sofrimento, não é? O sofrimento com o juízo de Deus. Esse texto eu acho que é bom a gente ler o capítulo 19 do livro de Gênesis, versículo 24 e 25. São 2 versículos apenas, eu acredito que é muito bom a gente ler. Diz assim o texto, então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. E o texto ainda nos diz, o texto seguinte, que a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal, né? Que é a perda familiar. Então, observe a consequência da escolha que Ló fez, não é? Consequências do sofrer, porque tudo aquilo que ele tinha, os pastores, a riqueza, foi tudo destruído. Pastor, quando a gente sofre por uma permissão de Deus e não por uma escolha nossa, vale a pena. É Jó, é Ló, por exemplo, né? Mudar só a primeira letra, né? Ló e Jó. Jó sofreu porque Deus disse vai. Aí quando isso acontece, há um sofrimento. Mas a escolha não foi de Jó, foi Deus quem permitiu por um propósito. Lá na frente o resultado ele é bom. A Bíblia diz que Deus deu em dobro tudo que Jó perdeu. Verdade. Só que aqui você não vê Deus dando nada de volta. Porque não foi Deus, uma permissão de Deus. Foi uma escolha humana. Pessoal, exato. Então aqui fica esse alerta, porque os sofrimentos que eu posso vir sofrer, eles podem ser resultados não de uma permissão de Deus, mas de uma escolha precipitada minha. Eu estava olhando aqui, o texto do versículo 10 diz que Ló viu a campina, né? Os seus olhos foram encantados por aquilo, né? Depois diz que ele, versículo 12, armou as suas tendas até Gomorra. Isso fala de aproximação do perigo. E por fim diz que ele ignorou um aspecto espiritual, porque o versículo 13 diz assim, Sodoma era extremamente pecaminosa. A pergunta é, pastor, se Ló chegou lá e percebeu que aquela cidade era pecaminosa, como diz o versículo, por que ele não se afastou? Ele permaneceu.
Então não foi somente uma escolha, foi uma escolha e depois dessa escolha uma decisão de permanecer mesmo sabendo o risco. Então aqui é onde está, olha, o sofrimento, o juízo de Deus, a perda familiar, sua esposa que vai ser, vamos dizer assim, perder a vida, né? Ela foi influenciada também. Parece que a esposa de Ló herdou um pouquinho do que ele tinha, né? Parece a questão do materialismo, ela olhou para trás, estava com medo de perder o que estava lá atrás, enfim. E aqui, pastor, eu lembrei agora, eu vi uma mensagem, dizer feito os pregadores desceu agora, no bom sentido. Aqui eu vejo também uma mensagem de graça, de misericórdia, porque antes de acontecer a destruição, Deus envia um mensageiro e diz assim, olha, faz o seguinte, tu errou, mas Deus é bondoso, Ele é misericordioso, Ele está mandando dizer que dá tempo ainda, sai daqui. Houve aquela história que todos nós conhecemos de relutância e a esposa, mesmo assim, sabendo do juízo de Deus, olhou para trás. E por fim, a vida de medo e de isolamento. Esse versículo eu achei tão interessante quando estava lendo, que eu acho que vale a pena a gente também ler, né? Gênesis, cadê? Capítulo 19, versículo 30. É isso, é porque está aqui o capítulo 13, mas é 19, né? 30, diz assim, olha aqui o que é que diz o texto. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e suas 2 filhas. Todos nós sabemos que depois desse momento de isolamento veio um outro problema, que foi o momento da desobediência. Então observe como é uma catraca, uma cadeia, né? Uma coisa vai puxando outra, né? A oportunidade ele teve porque Deus mandou o mensageiro, ninguém pode dizer de que Deus foi impiedoso, de que Deus não teve misericórdia, pelo contrário, mas infelizmente as suas escolhas nos conduzem a destinos que são muito difíceis. E aí, irmão Jonas, a necessidade de se rever escolhas e não se tomar decisões precipitadas, decisões na emoção. Isso. Né? Porque as nossas escolhas refletirão a nossa escala de valores. Com certeza. As escolhas, além de refletir as escalas de valores, determinam também as consequências que a gente vai ter. E quando a gente fala dessas escolhas de Ló e essa escolha de Abraão, que as escolhas não podem ser também feitas simplesmente na aparência ou simplesmente na lógica humana. Estamos falando para crentes. Quer dizer, tem que se buscar em Deus. E quando falo em buscar em Deus, vem à minha mente uma coisa que a gente não consegue perceber na vida de Ló. Ló não levanta altar. Abraão, nos eventos que são importantes na vida dele, um altar está sendo levantado. Então, o que é um altar? O que vai ser comentado aqui simboliza adoração, comunhão, aproximação, paz com Deus, sacrifício. Mas Ló a gente não vê. Então, uma pessoa que não levanta o altar, até para ele escolher é difícil, porque ele não escolhe em Deus, ele escolhe nas suas preferências pessoais. E aqui fica uma recomendação para o professor da escola dominical, é incentivar seus alunos a ir para o altar da oração, o altar do jejum, o altar da leitura bíblica, da meditação da palavra de Deus, para se buscar em Deus uma orientação correta, porque senão vai sofrer e sofre muito. Se fosse só a pessoa, sofre também a família que está em volta, amigos que estão em volta, e no fim pode terminar feito Ló, né? Isolado, numa caverna. E quando não se tem um altar, e eu achei muito interessante sua colocação, quando não se tem altar, geralmente a pessoa delega a outra pessoa as decisões da sua vida, né? Verdade. Primeiro, ou escolhe errado, ou delega a outras pessoas as decisões da sua vida. Por exemplo, nós já vimos casos de pessoas que às vezes querem tomar decisões sérias, que envolvem a família, e de repente vai tomar a decisão como? Pegando a Bíblia, fechando o olho, abrindo lá o versículo, e aqui Deus está falando, é isso que eu tenho que tomar a decisão, sem haver uma reflexão, sem fazer uma projeção das possíveis consequências daquele ato que a pessoa está tomando, fora aqueles que às vezes vão na casa do profeta, entre aspas, ou da profeta, entre aspas. Eu vim aqui porque eu preciso de uma palavra de Deus, preciso na direção de Deus. Então, automaticamente já está
sugestionando o profeta a dizer alguma coisa. Mas por quê? Porque a pessoa não quer, sob hipótese nenhuma, assumir responsabilidade. Porque para que, quando algo der errado, ela culpa o profeta ou culpe a Deus. E dizer assim, olha, deu errado porque foi Deus que mandou fazer isso, há um propósito por trás de tudo isso. Não tem propósito nenhum. Tomou a decisão errada, tomou o caminho errado, então tem as consequências. Abraão, diferentemente de Ló, nesse aspecto, ele teve a preocupação, sabia da promessa de Deus e cada passo dele era guiado pelo próprio Deus. Então, é importante, professor, que você enfatize isso em sala de aula, né? Nós precisamos amadurecer. E como nós amadurecemos? Quando firmamos um altar. E o que é o altar? Já foi dito aqui, não é preciso subir monte, embora alguns subam, não precisa subir monte, não, o altar é a sua vida devocional com Deus, que pode ser feito na sua casa, no seu quarto, ou qualquer cômodo de sua casa, onde você tem lá, onde você sempre está ali reservado para buscar a presença de Deus, a aprender a palavra, amadurecendo na palavra e na igreja local, isso é muito importante. E quando precisar de um conselho que vá além das suas forças ou do seu conhecimento, não pegue a Bíblia e feche e bota o dedo em cima do versículo, nem vá atrás de um profeta ou de uma profeta. Procure o seu pastor, procure o seu líder, procure uma pessoa, a depender do assunto, procure uma pessoa madura que pode orientar para que você tome a decisão, e principalmente se envolve família. Isso tem que ser pensado, repensado, discutido, colocado sob a égide da oração para esperar de Deus a direção. E sempre, sempre, faça tudo dentro da direção de Deus e não delegue a outra pessoa aquilo que você, que eu, que nós temos que decidir. Nós vamos para um rápido intervalo, nós voltaremos já já, não saia daí. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco de seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a segunda lição que tem como título A Fé de Abrão nas Promessas de Deus. E no bloco anterior nós estávamos comentando o segundo tópico e vamos para a próxima tela. E aí a próxima tela, irmão Givanildo, as consequências das escolhas. Eu já vi alguém dizer que o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. É obrigatória, exato. Mas, pastor, como é que a pessoa vai colher sem plantar? Justamente. Exato. Ela não vai colher nada. É a consequência justamente não ter nada. E aí nós temos este quadro que fala sobre as consequências das escolhas de Abrão e Ló. Eu queria que o senhor pudesse comentar esse quadro. Deus estabeleceu uma lei na natureza, na lavoura, na agricultura, né? E deu ao homem esse direito de plantar o que ele quiser. Ele escolhe se vai plantar feijão, milho, arroz. Agora, obrigatoriamente, ele vai colher aquilo que ele plantou. Quem planta milho, colhe milho. Quem planta arroz, colhe arroz. Quem planta feijão, colhe feijão. E na vida também não é diferente, né? Paulo fala isso, né? Tudo que o homem semear, Gálatas 6 e 7, isso também se fará. E esse quadro aí, pastor, quero até parabenizar pela elaboração, ele ilustra muito bem essas consequências das escolhas. A gente percebe claramente a nítida diferença dos resultados, das consequências dessas escolhas. Então vamos lá, por exemplo, nós vamos perceber pela fé Abraão, como é que ele escolhe dentro desse conflito entre os pastores. Ele diz assim, olha, você escolhe, Ló, nós somos irmãos, que não haja contenda entre nós. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Ou seja, por quê? Porque a decisão de Abraão, ou de Abrão, estava baseada na fé em Deus, na confiança, o Deus que lhe apareceu. E Ló é aquele que escolhe pelos olhos, pela vantagem, pela aparência, não é? Então já foi lido esse texto, mas eu quero ler mais uma vez, Gênesis capítulo 13, versículo de número 10, e levantou os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada,
antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando entra em Zoar. Ou seja, aqui meu gado vai ficar gordo, meu gado vai ganhar peso. Ou seja, o perigo de nós escolhermos pelo olhar, pela aparência. Também vamos perceber aqui a vida espiritual. A vida espiritual de Abraão é marcada por altares. Abraão, em constância, estava ali orando a Deus. Por exemplo, Gênesis capítulo 12, versículo 7 diz: e apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente dará essa terra, e edificou ali um altar ao Senhor. Também no capítulo 13, versículo 4, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. Capítulo 13, versículo 18, e Abraão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Mamre, que está junto de Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Ou seja, a vida de Abraão é marcada por altares, e altar fala de quê? De comunhão, fala de oração, de aproximação. Já a vida de Ló, não há registro de altar. Ou seja, Ló não tinha aquela devoção, ele não aprendeu. O professor Alessandro falou sobre isso, né? Que era a oportunidade de ter mais experiência com Deus de Abraão. Sim. Ou seja, com certeza, Ló viu as ocasiões, sabia que Abraão levantava altares. Ele não aprendeu a levantar altares. É uma tragédia, é um perigo quando o crente não levanta seus altares, não tem uma vida de comunhão com Deus, né? De oração. Também, em Abraão nós vamos ver o posicionamento, permanece em Canaã, que era a terra da promessa. Capítulo 13, versículo 12 diz: habitou Abraão na terra de Canaã. E Ló habitou nas cidades de Campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ou seja, onde Abraão estava, na terra da promessa, no centro da vontade de Deus. Onde Ló estava, caminhando, aproximando-se de Sodoma, aproximando-se de Gomorra, ou seja, se afastando do centro da vontade de Deus. Também nos relacionamentos, nós vamos perceber mais uma vez Abraão, que promove a paz. E o momento é até oportuno para dizer assim, tem pessoas que dizem assim: eu dou um boi para não entrar numa confusão, mas quando eu entro eu dou uma boiada para não sair. E a gente deve dizer exatamente o inverso. Eu vou dar um boi para não entrar na confusão, e se eu entrar eu dou a boiada inteira para eu sair, não é assim? Então nós vamos perceber que Abraão é aquele homem que promove a paz. Capítulo 13, versículo 8 diz assim: disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Ou seja, não há motivos para a contenda, nós somos irmãos, somos família. Já Ló, como é que ele age? Ele age com interesse, ele vai buscar aquilo que é agradável aos seus olhos. O senhor já falou, pastor, mas eu vou repetir, o que era para Ló ter feito? Não, tio, não, pai Abraão, quem vai escolher é o senhor. O senhor aqui é o detentor das promessas, o senhor é o líder da clã, assim como o senhor falou. O senhor é quem vai dizer para onde eu devo ir. Mas não, quando Abraão passou para ele a proposta, ele agarrou. E o destino final? Para onde é que vai Abraão? Vai para Hebrom, capítulo 13, versículo 18. E Abraão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Para onde é que Ló, como é que termina a história de Ló? Numa caverna, no isolamento, sozinho com suas filhas, onde existe até o pecado de incesto, embora que Ló não tenha culpa disso, mas a influência de Sodoma e Gomorra foi tão grande que afetou as suas duas filhas. Ou seja, naquela caverna, sozinho com as suas filhas, Ló pôde refletir e dizer assim: eu não fiz uma boa escolha. Assim, se ele tivesse feito outra escolha, ou ao menos chegando, se aproximando de Sodoma e Gomorra, dissesse assim: eu não vou armar minhas tendas aqui não, eu vou voltar para o meu lugar de origem, ele não teria um fim tão trágico. Nós aprendemos de duas formas. Aprendemos pela experiência vivenciada, e decisões erradas, quebrando a cara, e aprendemos também com os erros dos outros. Então é melhor aprender olhando os erros dos outros do que tendo muitas vezes que por insistência, teimosia, birra, enfrentar um problema e ter que descobrir que ele poderia evitar todo aquele desgaste, toda aquela situação, se tivesse pelo menos refletido. Vamos para a próxima tela, por favor.
E aí na próxima tela nós temos terceiro ponto, os altares erguidos por Abrão. Abrão, um construtor de altares, mais um altar, o altar em Hebron e Moriá. Foi o que faltou, né, na vida de Ló. Na vida de Ló. Agora, Do tendo altar. um homem gigante, Exato. gigante, como foi Abraão do lado dele, vendo o que Abraão estava fazendo, vendo, porque, irmãos, vamos parar, vamos analisar a situação. Veja, Abraão estava muito bem na terra de Ur dos Caldeus, confortavelmente, rico. De repente, Deus aparece a ele e diz, olha, primeiro desafio, sai da tua terra. Você está saindo da sua zona de conforto. Mas não só da sua terra, mas da sua parentela. E ainda para uma terra que eu vou te mostrar. Veja, ele está num ambiente extremamente confortável para sair daquele ambiente para um lugar que ele não sabe nem onde é. Um lugar desafiador. Um lugar desafiador, única e exclusivamente em obediência a Deus. Não importa para onde Deus iria levá-lo. Abraão tinha certeza, ele tinha certeza que aquele Deus que o chamou, ele seria fiel em prover todo o necessário para a vida de Abraão. Então, Abraão mostra humildade, Abraão mostra fé, Abraão mostra confiança, Abraão mostra fidelidade a uma visão que ele teve, veja, ele se jogou completamente nos braços de Deus. Completamente. Aí você tem o sobrinho. Será que o sobrinho não viu isso? Entende? Será que o sobrinho não viu isso? Mas o sobrinho caminha com ele e toma uma decisão absurda como essa, e que a Bíblia não resiste a nenhum tipo de altar na vida do sobrinho. Não basta apenas viver com homens de Deus. Não basta apenas ter um pai ou uma mãe que seja um grande homem de Deus. É preciso ter o nosso próprio altar. É verdade. Né? É preciso ter o nosso próprio devocional com Deus. O pai não vai salvar o filho, nem vai salvar a filha. A filha não vai salvar o pai, nem a mãe. Cada um dará conta de si diante de Deus. E esta lição nos ensina isso. Precisamos ter a nossa vida devocional com o Senhor. Vamos para a próxima tela. E aí na próxima tela, Evangelista Alessandro, nós temos os altares erguidos por Abrão e as referências. Perfeito, pastor. Já foi comentado de alguma maneira sobre esta característica de comunhão espiritual com Deus, mas vale a pena a gente rever aqui através desse quadro, né, que de alguma maneira vai auxiliar didaticamente muito bem os professores. Aqui estão as relações dos altares que foram erguidos por Abrão. O primeiro é na cidade de Siquém, logo no início da chamada, né? Deus o encontra e ele levanta aquele altar e ali é feito um pacto com o Senhor. Isso fala de uma vida de adoração, uma vida de comunhão com Deus. Em seguida, logo após um versículo seguinte, a Bíblia nos mostra ele construindo, né, um outro altar entre Betel e Ai, que isso aqui é um divisor de águas, porque Betel é um lugar específico na vida de Abraão, tanto é que ele vai retornar depois para Betel, mas representa também como está no quadro, né, a continuidade da adoração que começou lá atrás em Siquém, né? Então, isso mostra que a vida de Abrão não era uma vida de adoração e de busca momentâneas. Hoje, daqui a 15 dias. Não, era algo contínuo. Isso também traz uma lição para a gente, né? A vida contínua de oração. Eu gostei da expressão ali. Aí, quando ele retorna a Betel, ele revisita esse altar, né? Ele tem esse momento com Deus ali e esse retorno à comunhão, eu vou dizer que está interligado com o ponto anterior, né? Quem vive uma vida de oração contínua sempre está retornando a ter um encontro com Deus, né? Deus não é visitado de 15 em 15 dias. E temos o altar em Hebron, né, nos carvalhais de Manre. Ali, esse daqui eu quero ler, porque tem algo importante aqui que me chama muita atenção, nesse capítulo 13, e o versículo 18, que diz assim:
E Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. E o que eu quero destacar aqui, pastor, é que ele armou as suas tendas. O altar de Abraão envolvia a sua família. Tendas aqui fala de casa. Por isso que eu entendo que Ló não tinha como dizer que não foi avisado, porque ele viu o exemplo de Abrão. Ele está aqui juntos. Há uma separação, mas antes disso há os altares que Abrão já tinha levantado. Então houve o exemplo. Mas o que eu quero destacar aqui é tendas. Tendas aqui fala de família. E Abrão, como patriarca, ele deixa esse exemplo. Da tenda está lá o altar. Por fim, pastor, tem esse último altar aqui, que para mim é um dos mais belos da história de Abrão, é quando Deus o chama para sacrificar aí o filho que Abrão queria tanto, o filho da promessa. Dos picos de altares aqui, pastor, eu acho que para mim um dos maiores é esse altar. É quando Deus exige de Abrão aquilo que ele tinha de melhor, não é? Altar fala de sacrifício. Então Deus quis provar. Deus já sabia, mas Deus quis provar a Abrão de que Abrão amava a Deus. E é por isso que ele é chamado de o pai, né, da fé. Agora, pastor, tem aqui uma observação que eu gostaria de fazer. O capítulo 15, que não está aqui relacionado nessa escala, também fala de um momento em que Deus encontra Abrão, né? E diz assim, capítulo 15, depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo, não temas, Abrão, que eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão, Senhor Jeová, que hás de me dar, pois ando sem filhos, e o mordomo de minha casa é o Damasceno Eliezer. E disse mais a Abrão, eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido de minha casa será o meu herdeiro. E aqui tem aquela conversa que o Senhor tem com Abrão, mas o texto nos diz de que Deus vai fazer um pacto com ele, um segundo, e esse segundo pacto, não é o segundo, é reforçar o primeiro, ampliando essa promessa, né? Isso aqui também foi fruto, de alguma forma, dessa experiência que Abrão teve com Deus no altar. Vamos para a próxima tela. Próxima tela aí, irmão Jonas, a jornada de Abrão e seus altares. Altares. Professor Jonas, Sim. pastor, eu falei, mas terminei. O que eu quis citar do capítulo 15, para os irmãos que estão nos acompanhando, é porque aqui aparece um outro altar. Então, como foi apresentado ali 4, né? E esse seria supostamente o quinto, quando Deus pede para Abrão colocar os 2 altares e os sacrifícios, e Deus passa no meio ali. Aí o que eu queria destacar, pastor, é que os altares anteriores, essa iniciativa foi de Abrão. Esse aqui foi Deus. Deus disse, já que tu fizesse um altar, agora vai ser a minha vez. Só que a minha vai requerer sangue. Você vai colocar os animais e a gente vai passar junto. Só que Abrão não passa, porque estava esperando, e quem passa é Deus. Então, foi essa temática, pastor. Desculpe essa interpolação que eu fiz agora, mas depois a mente... É porque a idade vai chegando... Foi linkar o altar aqui no capítulo 15. Bom, Alessandro, tendo dito isso, vamos voltar para essa tela aqui. Irmão Jonas, a jornada de Abraão e seus altares. A jornada de Abraão e seus altares, esse mapa que está sendo apresentado, como outros que também foram, né, apresentados aqui, é porque a jornada de Abraão é tão rica, né? Vou pegar uma fala que foi do professor Givanildo, que mostra os altos e baixos na vida de Abraão, que a gente pode analisar a vida de Abraão por diversas perspectivas, por diversos ângulos. Só esse quadro que está aparecendo aí, se for falar de cada um desse altar, na verdade é uma pregação sobre cada um deles, né? O altar de Siquém, o altar de Betel, o altar realizado em Betel e Ai, o altar no Monte Moriá e o altar de Hebrom. Como nós estamos falando do capítulo 13, eu quero só destacar os carvalhais de Manre, que já foi citado aqui pelo evangelista Alessandro, no capítulo 13, versículo número 18, que diz que ele habitou nos carvalhais de Manre. Porque eu quero chamar a atenção nessa trajetória de Abraão que é marcada por altares. Dentre tantos, os carvalhais de Manre, quando a gente analisa, até a foto está tentando trazer uma representação do que são esses carvalhais. São árvores grandes, são árvores centenárias, são árvores imensas. E Abraão coloca a sua tenda justamente ali. Agora, veja a diferença dele em relação a Ló. Ló que é campo aberto, quer dizer,
Abraão está procurando algo onde ele possa se segurar, ou melhor, onde ele possa proteger a sua família. Isso já traz uma lição espiritual tão grande para a gente. Quer dizer, ele está em busca de referência, em busca de apoio, em busca de algo que possa lhe proteger, colocar suas tendas ali debaixo desses carvalhais. Que detalhe, pastor, resiste ao vento, resiste à chuva. Veja a diferença de quem está em campo aberto e de quem tem uma visão mais madura da vida. Por isso a palavra maturidade de fé. Quem está com a maturidade vai procurar abrigo, procurar estar seguro, que foi que justamente ele fez. Agora, depois disso, tem um versículo que é no capítulo 10, para mostrar essa diferença de maturidade. No capítulo 13 de Gênesis e versículo 10, somente essa palavrinha que diz assim: e levantou Ló os seus olhos. No capítulo 13 do livro de Gênesis e o versículo 14 diz assim: e disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente. Do primeiro personagem, ele levanta os olhos porque ele quer levantar, mas no segundo, você vê mesmo Deus dizendo assim: ora, ele levantou sozinho os olhos, mas quem vai levantar os olhos é tu. Agora levanta os olhos. Agora veja que coisa interessante. No caso de Ló, quando ele levanta os olhos, vê um pedaço de terra. No caso de Deus, quando disse: Abraão, levanta os olhos, olha para o oriente e para o ocidente, ou melhor, olha para onde o sol se levanta e para onde o sol se pôs. Quer dizer, a visão que Deus está dando a esse homem é uma visão muito mais ampla. Aí depois dessa visão ele disse: já sei onde eu vou armar minha tenda, vou ficar nos carvalhais, é ali que a gente tem proteção. Então é uma das grandes lições que o professor pode utilizar em sala de aula. Procure um lugar que lhe proteja, gente de fé que possa estar junto de você, não gente imatura. Vamos para a próxima tela, nós estamos já nos aproximando da nossa conclusão. Irmão Givanildo, nós temos aí a sinopse dos 3 tópicos da lição. Muito bem, a sinopse é o resumo do primeiro tópico, diz que Abrão retornou do Egito para Canaã, crendo na promessa de Deus. O que é que podemos aprender? Durante a nossa jornada também devemos agir com Abraão, pela fé, crendo na promessa de Deus, o Deus que fez a promessa. A sinopse do segundo tópico diz que as escolhas trazem consequências boas e ruins. Isso é visto claramente nas escolhas de Ló, na escolha de Abrão. Ou seja, quando escolhemos com os nossos olhos, quando não buscamos a direção de Deus, inevitavelmente vamos sofrer as consequências. E a sinopse do terceiro tópico diz que Abrão, em um gesto de fé e adoração, ergueu altares ao Senhor. Hoje nós não precisamos mais armar altares de pedra com animais para serem sacrificados ou queimados, mas hoje precisamos, como Abraão, no nosso dia a dia, na nossa vida, também levantar altares de comunhão, de adoração, de oração ao Senhor. Vamos para a próxima tela, e a próxima tela nós temos Abrão, uma jornada de fé, escolhas e adoração, que é a síntese de toda a nossa lição, e o professor que está nos acompanhando neste momento pode adquirir todo esse material que foi exposto aqui no programa da Escola Dominical, lá em nossa conta no Telegram, IEADPE EBD. Você vai lá no Telegram e acessa, onde nós colocamos não só esse material, mas também o esboço produzido pela Superintendência das Escolas e também um link do programa. Então esteja aí participando, se inscrevendo também no canal, para que toda semana você tenha acesso ao material que é produzido aqui pela Superintendência das Escolas Dominicais. Evangelista Alessandro, o nosso tempo já estourou. Rapidamente, que orientação o senhor dá ao professor que está nos acompanhando? Tornar essa lição, como sempre, bíblica, pastor, mas também aproveitar para aplicar esses momentos devocionais e mostrar que, assim como Abraão, que teve uma vida progressiva de experiência, nós também temos. Nós não nascemos prontos, nós aprendemos, nós erramos, mas o mais importante é estar como Abrão no centro da vontade de Deus. Irmão Jonas? Entre tantas lições maravilhosas que já foram extraídas daqui dessa lição, tem uma que eu quero destacar, que foi uma que o pastor Nado Jacques mencionou aqui. Não basta somente viver ao lado dos homens de Deus, tem que praticar, tem que copiar os bons exemplos. Veja o caso de Ló. Conviveu com Abraão, mas não aprendeu a levantar um altar. Então, o que é que nós devemos fazer ao lado dos grandes homens de Deus?
aprender a orar, aprender a ler, aprender a ter mais comunhão com Deus. Querido professor, diga isso ao seu aluno na escola dominical, copiar os bons exemplos. Irmão Givanildo. Durante a nossa vida nós fazemos muitas escolhas e decisões. E existem umas que são mais importantes do que outras. Mas todas elas devem ser dirigidas por Deus. Amém. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar. Evangelista Alessandro, nos dê a honra. Pastor. Sim, Senhor. Querido Deus, queremos louvar o Teu nome, te agradecer por esta oportunidade que nos deste, Senhor, de aprender com a vida destes dois homens, Abrão e Ló. Aprender aquilo que fazer e aprender aquilo que não fazer. Continua nos ajudando, que Teu bom Espírito nos auxilie na nossa reflexão diária e que possamos crescer na graça e no conhecimento. Continua abençoando, Deus, a Rede Brasil de Comunicação, cada funcionário, abençoando aqueles que nos acompanham neste momento, Senhor, abençoando também a superintendência das escolas bíblicas dominicais. Te apresento o nosso pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, sua família, toda a diretoria da igreja. Abençoa, Senhor, o Teu povo. Continua conosco, é o que nós te clamamos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, chegamos ao final do programa. Hoje estudamos a segunda lição, que teve como título A Fé de Abrão nas Promessas de Deus. Na próxima semana estudaremos a terceira lição, que tem como título A Impaciência na Espera do Cumprimento da Promessa. Lembrando que o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas aqui na Rede Brasil de Comunicação. Desde já agradecemos a sua audiência e que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.